No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Olá, bom dia. O programa Antena Ligada está começando agora. Uma ótima semana para todo mundo. Segundo dia 14, teve aí Dia das Crianças, Dia do Professor está por aí. Olha, vamos fazer o programa juntos? Hoje nós vamos falar sobre alguns temas importantes, mas o assunto principal desta manhã é IPASGO, o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás. Tem muita coisa para falar de IPASGO, hein? Muita coisa. Os servidores tomaram um susto aí com o novo valor que foi cobrado a partir do aumento de 21,56%. O plano subiu 21,56% em junho, passou a ser cobrado a partir do mês de julho. E o que é que subiu? Eu não conheço nenhum salário que subiu tudo isso, né? Em janeiro, teve um pessoal aí do judiciário que teve um aumento próximo a isso aí. Mas, tirando esse pessoal do judiciário, esse pessoal aí, né? Servidor público, ninguém teve aumento de 21% para o plano subir tudo isso, não. Está tendo achatamento, está tendo congelamento salarial. E o pessoal tomou um susto. Do IPASGO também tem outras coisas que precisamos falar, além desse aumento abusivo. O IPASGO, ele também limitou aí, não quer deixar os pais dos servidores aderirem ao plano. Tem uma regra aí que está em discussão, mas por enquanto está suspenso. Pai de servidor que está, permanece. Agora, quem não está e está querendo colocar o pai, a mãe, pode mão. Não pode, essa também é uma discussão que está posta aí. E outra coisa, como é que estão as finanças do plano? O programa Antena Ligada havia convidado o presidente do IPASGO, o senhor Silvio Fernandes, ele chegou a confirmar a presença aqui, até o momento não apareceu. A assessoria dele, a produção da rádio entrou em contato, a assessoria dele disse que ele não poderá vir hoje, mas ele estava convidado para responder essas perguntas e outras perguntas. Tá? Ele não veio, mas nós trouxemos aqui alguns convidados que fazem parte do Conselho Deliberativo do IPASGO para ajudar a gente a entender esse imbróglio, essa novela, essa situação aí, já que o próprio Silvio Fernandes havia dito, e depois a polícia pegou lá um rolo dentro do IPASGO lá, né? Servidores de uma empresa terceirizada fazendo rolo com dinheiro do IPASGO lá. A Polícia Civil foi para dentro e pegou. Cerca de 500 milhões de desvios. 500 milhões. Dinheiro que foi descontado do contra-cheque dos servidores, que muitas vezes ficam com atendimento complicado. E depois tem que pagar 21% de aumento e gente desviando dinheiro. Teve um cidadão lá, eu já vou apresentar os nossos convidados para você. Teve um cidadão que fez 2.000 exames de sangue. Será que sobrou alguma coisa? Eu tô rindo porque é tão trágico, é tão dramática a situação, porque é o dinheiro do servidor. E por falar nisso, em dinheiro do servidor, e o hospital que não inaugura o Hospital do Servidor Público Estadual? Estas informações todas nós vamos tratar no programa de hoje com os nossos convidados, que eu já passo a apresentar para você. Então, se você é servidor do Estado de Goiás, se tem IPASGO, ou se é servidor de outro órgão que é conveniado, que também tem IPASGO, esse programa você não pode perder. Venha fazer o programa com a gente, o programa Antena Ligada está só começando. Meu bom dia hoje vai começar aqui, deixa eu ver aqui, tá aqui, à disposição dos microfones aqui, William Alves Braga, diretor da Unimil, a União dos Militares de Goiás, está presente com a gente. William, que também é conselheiro deliberativo do IPASGO. Bom dia. Bom dia, Roberto. Aqui eu aproveito e cumprimento também aqui o Giovano, o Manzi. Cumprimento todos os trabalhadores do Estado de Goiás e do Brasil. E, de maneira especial, cumprimento também aqueles que aqui me trouxeram, que são os militares do Estado de Goiás. Eu sou sargento do Corpo de Bombeiros e estou o diretor da União dos Militares de Goiás, que é uma entidade de classe que representa uma parcela significativa dos militares do Estado.
Eu aproveito, Roberto, para agradecer a oportunidade. Esse assunto, IPASGO, ele muito interessa a categoria dos militares e interessa a todos os servidores e aqueles que, porventura, também tenham o plano de saúde, né? Familiares, agregados e afins. Muito bom também conosco o Giovano Bortolotti Xavier. O Giovano é presidente do Sindiagri, é o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás. Ele também é conselheiro deliberativo do IPASGO e hoje está aqui com a gente. Bom dia, Giovano, obrigado pela presença. Bom dia, Roberto, fico muito grato pelo convite de estarmos aqui na Rádio do Trabalhador. Quero cumprimentar aqui o meu amigo de Fórum Sindical e de Luta, o William Braga. Cumprimentar também o nosso amigo do Sindisaúde, vice-presidente, Ricardo Mans, nosso amigo mesmo, que é um lutador, né? Eu gostaria de colocar aqui aos servidores, os quais a gente representa no CDI, né? E fomos eleitos por mais de 120 mil representados através do fórum que elegeu esses 4 membros que compõem o CDI do IPASGO, e dizer que o Sindiagri, o qual eu sou presidente, tem como base a Emater, servidores da Emater, parte da Agrodefesa, parte aí da Secretaria de Agricultura e parte do SEASA. E fico muito agradecido porque os servidores merecem a nossa posição do que está acontecendo hoje no IPASGO. E gostaria de colocar que foi um desrespeito do presidente do IPASGO de nem sequer dar satisfação do não comparecimento hoje aqui na rádio, onde ele tinha a oportunidade de expor como que está o IPASGO hoje, nesse cenário, esse cenário caótico do estado de Goiás. Nós vamos apresentar também o Ricardo Manzi, né? Vice-presidente do Sindisaúde de Goiás, também está com a gente aqui no estúdio. Bom dia, Manzi, obrigado pela presença também. Bom dia, Roberto, bom dia, Willy, ouvintes da Rádio Trabalhador. Parabenizar aqui os companheiros do Fórum Goiano, né? Em defesa dos servidores do serviço público, o companheiro Giovano e o companheiro Braga, que são membros do CDI, que é esse órgão importantíssimo dentro da estrutura do IPASGO. Todas as políticas e decisões, elas precisam prioritariamente ser tratadas nesse Conselho Deliberativo, o que infelizmente não está ocorrendo. Então acho que esse é um momento importante até para que nós possamos discutir essa chamada transparência de gestão que nós precisamos nesse instituto, que é do servidor, não é do governo, é do servidor, e portanto nós precisamos realmente pautar esse assunto. Antes de entrar nessa questão específica do IPASGO, Roberto, queria salientar essa semana, esse é uma semana importante para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, seja da iniciativa privada ou do setor público, especialmente os federais, porque está previsto, infelizmente, né, a discussão e nesse segundo turno da emenda constitucional 06, que é a chamada nova Previdência, que, na verdade, como já disse aqui anteriormente, é o desmonte da Previdência Pública, é o desmonte da Seguridade Social. Infelizmente, vai ser aprovado no Congresso, apesar de todas as ações de resistência das centrais sindicais, da CUT, dos sindicatos, né, dos trabalhadores, à revelia das informações que são verdadeiras. A Previdência, como foi mostrado pela CPI mista do Senado, como foi mostrado pela Associação dos Auditores da Receita Federal e de EES, e mais recentemente, como foi mostrado pelos pesquisadores da Unicamp, o governo mente, o governo está maquiando os dados para justificar a aprovação dessa matéria que trará, obviamente, danos irreversíveis aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Bom dia para você que já está entrando aí no nosso canal. Vamos juntos aqui. O assunto principal hoje do programa é IPASGO. Como é que está o seu IPASGO? Você sabe? Olha, tem muita coisa para a gente falar. Eu já levantei aqui no início do programa. Vamos falar sobre como é que está a questão do hospital dos servidores públicos. Esse aumento aí foi abusivo? 21,56%? Pesou no orçamento da família? O Estado deve ao IPASGO? Desvios? Bom, para a gente entrar um pouquinho nesse assunto, eu já quero dizer para você o seguinte: hoje o programa recebe 2 membros do Conselho Deliberativo do IPASGO. Recebemos aqui o William Braga
que é diretor da Unimil, e o Geovano Xavier, presidente do Sindiagri. O que é esse conselho deliberativo? Como é que funciona? Para as pessoas entenderem, como é que funciona? O conselho está acima da presidência? O conselho, quais são as funções desse conselho? Roberto, é até engraçado a gente dizer. A pergunta que você me fez é o seguinte: como é que funciona o conselho? Eu vou dizer como é que deveria funcionar, porque nós temos que fazer justiça. O que a lei disciplina é uma coisa e a prática é algo bastante distante da realidade. O decreto 7.456 de setembro de 2011, que é uma das primeiras legislações, não é a primeira, mas uma das primeiras legislações que faz alusão ao Conselho, ele coloca o Conselho Deliberativo, se fosse, vamos dizer assim, no organograma do IPASGO, acima da presidência. O Conselho deveria ser um norteador daquilo que o presidente, que é seu executor, deveria fazer. Infelizmente, né, Giovana, toda posse do Conselho Deliberativo é uma crítica que nós fazemos a todo presidente, invariavelmente. O doutor Silvio Luiz sofreu essa crítica, os seus antecessores também, que o Conselho tem se transformado em algo pro forma. Ele só tem sido lembrado realmente e efetivamente pela presidência quando tem que fazer reajuste de valores. E aí, de uma forma bastante resumida, a gente vai tentar trazer o que a lei disciplina, e novamente enfatizando, que infelizmente é o que é longe do que a prática tem se mostrado. Compete ao Conselho Deliberativo do IPASGO fiscalizar e auditar a administração do Instituto, ou seja, compete ao Conselho Deliberativo, que é composto por 10 integrantes, fiscalizar o que o presidente do IPASGO faz. Compete também estabelecer e acompanhar a execução da política administrativa do Estado, do Instituto, ou seja, compete a esse conselho dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito dentro do IPASGO. E aí, dentro desse nós temos um rol aqui taxativos que o Conselho deveria deliberar sobre alienação e aquisição de bens, celebração de contratos e convênios e aplicação dos recursos e fazer um filtro, uma avaliação das reclamações dos usuários e dos prestadores. E aí, no começo dessa minha explanação aqui, eu disse que o que eu falei? Olha, eu vou deixar claro para vocês do que deveria ser a competência. E não está sendo assim? Infelizmente, não. Começa aí o Giovano pode me ajudar com tranquilidade isso aqui, porque é o seguinte, começa na composição do Conselho. Veja vocês, o Conselho tem uma das primeiras e principais prerrogativas do Conselho é fiscalizar o órgão executor. Quem que é o chefe do órgão executor? O presidente do IPASGO. O Silvio Fernandes. Silvio Fernandes. E, pasmem vocês, o mesmo executor é presidente do Conselho Deliberativo, ou seja, a mesma pessoa que executa a política financeira, a política, enfim... mais ou menos o seguinte, o síndico do prédio é também o presidente do Conselho Fiscal. Do Conselho Fiscal, exatamente isso. Mais ou menos título de comparação, a gente pode falar isso com tranquilidade. Aqui, nós somos todos... Os prestadores de serviço do prédio participam também participam do Conselho. Então, assim, infelizmente, o Conselho dele, por exemplo, no começo da gestão do doutor Silvio, ele noticiou aí uma questão de corrupção e deu um alarde danado e tal. Eu digo para vocês com toda a tranquilidade do mundo, se o CDI tivesse o papel que a lei disciplina que ele deveria ter, com certeza essas fraudes, essa roubalheira, ela não estaria acontecendo, pelo menos no montante que está acontecendo. E aí o que acontece? O CDI existe hoje, infelizmente, trabalhador, militar, cidadão goiano que nos ouve. O CDI hoje, infelizmente, ele existe só e somente só pro forma. Ele virou um órgão que deveria estar acima da presidência do IPASGO, hoje virou um chancelador daquela decisão que já foi tomada. Por quê? Vejam vocês, a composição do CDI hoje ela é feita por 10 membros, não é, Giovana? Se eu não me falha a memória. Isso. São 10 membros. Então são 5 do trabalhador, são 4, né? Eu gostaria até de complementar, viu, Braga? Por favor. Até porque isso aí nós sofremos com essa questão quando foi da eleição do presidente, porque o CDI ele é composto de 10 membros, sendo 2 natos, que é o presidente já do IPASGO, um membro nato. E aqui eu reafirmo a nossa crítica, não deveriam fazer parte do Conselho. Isso. O presidente do IPASGO, pelo menos eu não tenho dúvida, não existe órgão fiscalizador aonde o fiscalizado integra. Isso. E o secretário de Estado da Administração, que hoje é SEAD. Essas 2 vagas
está lá na disposição da lei, né, que é composta por esses 2 membros. 3 indicados do Estado, 5. E um que não deveria existir, que é o representante de prestadores dentro do CDI. Eu abomino como todos os servidores são contra isso. A participação de prestador, eles que têm que ser fiscalizados. O cliente quer fiscalizar e quer ter poder do dinheiro do servidor. Isso. É muito estranho isso, hein, Manzi? Eu desconheço o regimento, estatuto de qualquer... E ele serve, o Roberto, para fazer um contraponto de puxa. Na hora do voto. Na hora do voto, por exemplo. São 4 servidores. 4 servidores são indicados, que são eleitos, que estão ali para representar. Na verdade, os 5 do Estado já detona a gente. Ainda vem mais o voto que é dos prestadores, que viram 6. Normalmente vota com o Estado. Vota, não, todas as vezes, 100% das vezes? Inclusive na escolha do presidente. O médico, que é o presidente lá, que eu não vou citar o nome aqui, já levantou a mão e falou, não, aqui, costumeiramente, o presidente do CDI é o mesmo do IPASGO. E para quem, como o Braga colocou, para quem veio para moralizar, isso é uma desmoralização. Na verdade, ele mesmo. Isso é contra o que é contra o que o Caiado falou lá atrás. Isso. E é bom ressaltar que o IPASGO ele é financiado exclusivamente pelos servidores, agregados e afins. Não tem. Mas muito bem lembrado. Não tem dinheiro de prestador. Não tem dinheiro, não tem dinheiro do governo, do Estado. Dentro do IPASGO. Portanto, o IPASGO deveria ser gerido por nós, servidores. Inclusive, está aqui, tem uma pergunta do Adriano do Vale aqui. Por que a administração do IPASGO e o Hospital do Servidor não passam para os servidores públicos? O doutor Ronaldo Caiado, durante a campanha dele, num evento no Mercury Hotel, eu acho. Foi no Mercury. No evento, eu tenho um vídeo e tal, já procurei, meu celular deu para variar, deu problema, eu não consigo o vídeo mais, mas tem um vídeo lá, todos os servidores fizeram uma reunião com o doutor Caiado lá. Está no Sintego o vídeo. Você tem? Tem. Vamos repassar isso aí depois. Bia de Lima. Aí o que acontece? Olha só, ele assumiu conosco, os trabalhadores, com o servidor público do Estado de Goiás, que a gestão do IPASGO e da Previdência do Estado de Goiás seriam entregues ao trabalhador. Porque, assim, ó, vejam vocês, não tem um único centavo, nenhum único centavo, tem algum, pra você ter ideia, tem usuário do IPASGO, servidor público que não sabe disso. O IPASGO, 100% do dinheiro que está lá dentro é do servidor. Ah, as contas do IPASGO não fecharam. O governo do Estado cobre esse rombo? Nunca cobriu. Pelo contrário, o Estado de Goiás é devedor do IPASGO. Ou seja, o governo do Estado de Goiás, não importa quem seja o governador, deve para o servidor, e não o contrário. Então, não existe o porquê de um dinheiro que não lhe pertence e você administrar ele. Então, quem administra o IPASGO hoje? O governo do Estado. Mas tem algum centavo, algum dinheiro, um vintém que seja do governo do Estado no IPASGO? Nem um centavo. E aí, aqueles que eventualmente tenham dúvida, é só entrar nos portais da transparência da vida aí e verem lá como é que tem sido essa questão orçamentária do IPASGO. Mandar um Então, abraço assim, aqui, pois não, mandar um abraço pro Fábio Martins, que está acompanhando a gente. Cadê a câmera? Tá aqui, né, William? Fábio entrou aí, tá com a gente. Tem o Otávio Luiz, Adriana do Vale, o pessoal já começa a fazer participação. Márcio André de Oliveira. O Fábio é irmãozão meu, obrigado. O Márcio falando aí também. O Márcio, o que acontece? É do entorno. Nós vamos tocar num assunto aqui hoje, Márcio, sobre a questão do entorno também. Não é um assunto que vai passar desapercebido, não. Então, bem lembrado, viu, Márcio? Obrigado. Para a gente fazer um fechamento aqui da questão da composição do CDI, então são 2 membros. Um é o próprio presidente do IPASGO, que é um anacronismo já por si só. Ele é o executor e ele se autofiscaliza, entendeu? E conduz as pautas de reunião, conduz as pautas de... Ele é que pauta o que é debatido dentro do CDI. Agora, vamos aqui conjecturar. Não estou dizendo isso de forma alguma, mas suponhamos que o doutor Silvio não seja a pessoa íntegra e correta que ele é. Não, independente disso, está errado. Não existe isso em lugar nenhum. Bom, aí... A pessoa ser presidente do Conselho Fiscal, ser o síndico, colocar as pautas e presidir as reuniões. Está tudo errado aí. E assim, é uma crítica... Olha só, o nosso governo federal foi eleito com um discurso muito forte para o combate à corrupção. O governo do Estado, idem. Ele foi eleito em cima de uma base sólida, de um discurso sólido de combate à corrupção, de moralidade da coisa pública e por aí vai. E de outra coisa, e mais um detalhe. Ele diz que o que ele fala em campanha, promessa e promessa, ele cumpre.
Então, aí precisamos recuperar esse vídeo aí que vocês falaram. Nós precisamos resgatar aqui, porque governador, se ele a sua promessa. falou, se você prometeu, promessa. tem que cumprir, tem que passar para o servidor. Então vejam vocês, e o próprio doutor Silvio também tem um discurso muito forte em cima dessa ele tem se colocado como um zeloso guardador da ética, da moralidade, da coisa pública. Agora, me causa espécie um homem com esse histórico, com esse discurso, um governo que foi eleito por uma parcela expressiva da sociedade que clamava por retidão, por correção na conduta pública, e aí está lá, que o doutor Silvio ali é o governo do Estado, é o governador, é a mão do governador que está ali dentro. Então, nós levamos essa preocupação para ele, e ele arrumou 70 mil desculpas para não... Qual preocupação que vocês levaram? O presidente do IPASGO presidiu o Conselho Deliberativo do IPASGO. Perfeitamente. A preocupação que nós levamos é o quê? Doutor Silvio, como é que o senhor vai fiscalizar o senhor mesmo? E aí ele minimizou a importância disso, minimizou a importância do próprio CDI, minimizou a aplicabilidade dessas questões. Então... não cabe relativizar isso aí, cabe? Não. A questão é a seguinte, Roberto. Diante desse cenário todinho, o pior disso tudo está... Quem é Silvio Fernandes? Médico. Caiado, médico. Né? E eu vejo que... Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de IPASGO. Prestadores são donos de hospitais. Tem interesse? Tem interesse. Então é o seguinte, vamos fazer uma análise aqui do que foi o atraso de dezembro. O atraso de dezembro, do salário de dezembro, nós amargamos aí 8 meses de atraso. Tá? Foi pagando picadinho. Já os prestadores... Você está falando dos servidores do Estado de Goiás? Dos servidores do Estado de Goiás que receberam picadinho o seu salário de dezembro. Já os prestadores, não. Os prestadores sequer amargaram isso. Foi logo pago 200 e tantos milhões, mais 200 e tantos milhões, 400 e tantos milhões. Em curto espaço de tempo já tinha liquidado tudo isso. Ou seja, teria que ter tratamentos iguais. E o dinheiro é do servidor, E o dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso. É o dinheiro que suadamente tira todo mês do contra-cheque. É descontado direto do contra-cheque? Direto do contra-cheque. No caso, o servidor, né? Porque do servidor. Tem aqueles que são agregados, pais, eles pagam a parte. Mas vejam vocês. Mas, de toda forma, o dinheiro não sai de prestador e nem sai do Estado. Sai de quem banca o plano, que é o servidor. O servidor público. Não tem um centavo. Eu vou cansar de falar isso, porque eu acho que tem que ser a tecla que mais tem que ser batida. Não tem nenhum centavo do governo do Estado dentro do IPASGO. O Braga levantou um assunto muito importante, porque uma coisa é o discurso proselitismo político de combate à corrupção. Vende bem o discurso. Vende bem o discurso, ninguém é contra. Né? Mas, na prática, o que nós estamos vivenciando? A corrupção do outro eu vou fiscalizar, a minha não. Enquanto o nível federal está acabando com os conselhos populares, que são conselhos da sociedade para fiscalizar as ações do governo, aqui no estado de Goiás nós estamos passando mais ou menos pela mesma situação. Essa questão de querer fragilizar o CDI é exatamente o que dá transparência nas ações do IPASGO. E nós, enquanto servidor, não podemos aceitar. Nós deveríamos estar gerindo já o Instituto e nós estamos discutindo aqui CDI. Né? Nós vamos pautar aqui uma série de posturas. Olha, a gente vai falar aqui ainda no programa de hoje, para você que está ligando o canal agora, é o seguinte, né? O próprio Caiado disse que teria algo em torno de 1 bilhão de desvios do plano, a Polícia Federal pegou 500 milhões, a Polícia Civil pegou 500 milhões. A gente vai falar que o Estado deve, o Tesouro Estadual deve o IPASGO. Como é que está essa situação? Vamos falar também ainda, já começamos a falar aqui, da importância do Conselho, como é que ele é composto e como é que ele deve agir. O aumento abusivo do plano, puxa vida, hein? 21,56%, Hospital do Servidor, ainda vamos falar também aqui, a questão do entorno, que o Márcio André falou aqui, ó, o servidor do entorno está jogado a Deus, pagamos caro para usufruir do IPASGO aqui no entorno, vamos falar da questão do entorno também. Tudo isso no programa de hoje, tá? Continue aqui com a gente fazendo o seu comentário aí, vamos lá. O que acontece? Então, para a gente fazer um fechamento, você tocou no assunto aí da questão do aumento de 21,56% que tivemos agora em julho, né? Julho. Junho passou a valer em julho, e começou a vigorar em julho. Vejam você, trabalhador, como é que se deu isso? A nossa crítica, ela começou em cima da forma de composição do CDI. Por quê? E aí, ó, só para dizer isso que você falou agora, mostra aqui o William, olha, essa notícia ela está postada na própria página do IPASGO, assim, ó,
correção obrigatória da tabela de valores do IPASG aprovada por Conselho Deliberativo. Então, o Conselho do qual vocês fazem parte aprovou. No entanto, ficou bastante claro que a composição do Conselho tem 4 representantes verdadeiramente do aprovado servidor. por maioria dos conselheiros, não por todos. Então, os representantes verdadeiros dos servidores não foram contrários a isso. No entanto, na composição lá, sempre o governo vai ganhar a composição que existe. Então tá aí, o aumento. Esse aumento então, aí... ó, são 10 pessoas que integram o conselho. 6 desses integrantes são voto do governo do Estado. do governo. É o próprio presidente, é o presidente da SEAD, É o secretário da SEAD, né? secretário E da mais SEAD. 3 indicados do governo. que esses 3 indicados são servidores públicos, em regra, não quer dizer que tem que ser, não, mas são, pra você ter ideia, Já chega lá, Eles são sabendo- subordinados do próprio presidente. hoje os 3 integrantes do conselho chega a ser ridículo. Os 3 têm relação de amizade com grande parte deles, mas são subordinados direto do presidente. São gerentes dentro do São gerentes de IPASG. IPASGO, entendeu? Então, qual a autonomia que essas pessoas vão ter para votar contra o seu chefe? Zero. Entendeu? Zero. Ocupa cargo de executor, nem deveria estar lá. E ele também é executor do IPASGO. Não Então, poderia, né? e para a cereja do bolo, o outro Prestador. integrante é o prestador. Foram Então- lá e aprovaram 21,56% de aumento. Com 6 votos, que são esses aí que eu relatei, o nome os integrantes, quem Porque são? os membros mesmo, representantes servidores, O proprietário do IPASGO, o proprietário do IPASG, nós fomos contra e registramos em ata porque fomos contra. Tá? agora Porque Giovanni, uma das coisas, viu, Braga? Por que vocês foram contra? isso, é bom que se diga o motivo, olha só. A o que pergunta eu foi quero saber também, por que vocês porque é o foram seguinte, olha só, Eu nós gostaria somos de Os dois, não. ressaltar. Queremos ouvir os dois. nós somos contra. Porque vocês são do contra. Não. Nós somos contra pelo seguinte: olha só, até hoje já tem quase 6 meses Não do é reajuste. contra por ser contra, não se De trata forma disso. alguma. Não, Pelo não. contrário, nós, mais que qualquer um, temos interesse da solidez, É que o plano funcione, né? mais que qualquer um outro. Porque perfeitamente. nós somos o maior interessado nisso. E aí, eu digo os nós servidores, nós os donos do IPASGO. O que acontece? Até hoje, já quase 6 meses depois do reajuste implementado, nós do CDI não sabemos qual foi a base de cálculo para o calculatorial que o presidente do IPASGO nos apresentou. Nós solicitamos para ele, reiteramos o pedido, pedimos novamente, e agora mais ou menos assim, quando toda reunião que tem do IPASGO, eu falo, presidente, e a nossa solicitação? Oficiado, não foi de gogó, constado em todas as atas de reunião que teve do CD até então. Então, o que acontece? Até hoje, se alguém falar assim, eu sei exatamente qual foi a base de cálculo do reajuste, Mas então, tá mentindo. então o presidente do IPASGO, Silvio Fernandes, está falando uma coisa e fazendo outra. O discurso é da ética, da clareza, de acordo com o Caiado, e não atender a um ofício de membros do Conselho Deliberativo. Ô Silvio Fernandes, tem que responder isso aí. O seu discurso é da ética, da moralidade, da transparência e da boa gestão, da boa... Não é? E aí não atende um ofício, uma informação que é fundamental. Presta atenção para você ver, Roberto, olha só. Aí o Giovano estava na reunião também, então o que acontece? Para você ver. Eu, Giovano e os demais integrantes do Conselho Deliberativo do IPASGO fomos saber qual que era o real índice de reajuste à noite, pelo jornal, e não antes da reunião. Nós não ficamos sabendo qual que era o índice antes da reunião. Durante a reunião, por mais de uma vez, nós perguntamos para o presidente do IPASGO e para o diretor administrativo do IPASGO, que também integra o CDI estranhamente, doutor Silvio, qual que é o índice de reajuste que o senhor está colocando em votação? Não soube. Você é diretor administrativo financeiro, que deveria conhecer os números do Instituto. Qual que é o índice de reajuste que está sendo votado aqui? Não, isso não importa. Quem votou favorável ao reajuste do IPASGO votou sequer sem saber qual que era o índice que estava votado. Estaduais. Ô, William Braga, isso aí é o seguinte, isso aí, amigão, vem cá, William. William é o nosso super câmera técnica aqui. Sonoplasta, é o Bombril, mil utilidades. Eu estou aqui pensando, quero que você pense 10 segundos comigo, porque não precisa pensar mais que 10 segundos para o que eu vou colocar agora. Ao ouvirmos aqui o relato de como é que acontece uma reunião dentro do Conselho Deliberativo do IPASGO, onde conselheiros perguntam para o presidente qual é o índice que vai ser aplicado de reajuste do plano para todos os servidores do Estado. O presidente não responde. O outro lá, que é da administração, não responde. Realmente, ô Silvio, me desculpe, mas aí não tem transparência por parte do senhor. O que é que está acontecendo? Vale dizer para você que está ligando agora que o presidente do IPASGO, o Silvio Fernandes, foi chamado a este programa
Num primeiro momento, ele havia concordado com a agenda e depois informou que a agenda, por motivo de agenda, não poderia estar aqui hoje. A pergunta está aqui para o senhor responder. E aí você imagina, porque a gente faz essa comparação aqui, Manzi, com reunião de condomínio, que se o síndico apresentar lá uma proposta de subir o seu condomínio, vai subir o condomínio aqui para fazer uma melhoria no prédio. O que é que você, morador lá do prédio, do condomínio, faz? Quanto e como vai ser aplicado? Isso é básico. Então você imagine aí o nível com o qual essas reuniões estão sendo feitas aí dentro do Conselho Deliberativo do IPASGO. A denúncia é dos conselheiros que estão aqui. Senhor Silva, a palavra está com o senhor. Deveria estar aqui no programa hoje. Mas a gente continua aqui aberto para o senhor vir aqui responder a essas questões. Então, viu, William? Conosco em estúdio, William Braga, ele é diretor da Unimil, a União dos Militares de Goiás, o Giovano Bortolotti Xavier, presidente do Sindiagri, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás, Ricardo Manzi, vice-presidente do Sindisaúde de Goiás. Estamos discutindo aqui as muitas questões, olha, são muitas, que envolvem o IPASGO, mas que precisamos discutir. Eu gostaria, Roberto, que ficasse bem claro aqui que nós, representantes dos servidores no CDI, nós não apresentamos contraproposta, não. A nossa luta era de não ter aumento para os servidores, nessa questão do IPASGO, né? De não existir. Falar assim, os membros do CDI estavam querendo fazer contraproposta para aumentar isso, aumentar aquilo, ou dividir. Não, nós não queríamos nenhum aumento, porque é injusto quando você pega um documento igual esse aqui, que eu tenho em mãos, que é a receita do IPASGO, e a gente vê que o governo deve 89 milhões, tá, de novembro e dezembro de 2018, e deve 272,6 milhões entre 2012 e 2018, e sequer pagou um centavo disso ao IPASGO. E mais, esses valores aqui não foram contabilizados no cálculo atuarial. E mais, seu Silvio Fernandes, era bom que você estivesse aqui para você responder para os nossos... para a população. Para os nossos servidores, para a população, para a nossa sociedade, que o senhor que quer moralizar, por que o senhor contratou a mesma empresa da Era Marconi todinha para fazer o mesmo cálculo atuarial, a empresa de Fortaleza, sem passar pelo CDI, contratou essa empresa por baixo dos panos, que é isso que ficou claro para nós. Então, nós gostaríamos, era isso que a gente queria, o senhor aqui para responder para os servidores. Então, o que a gente vê, Roberto, é quem quer pregar a decência, mas tem uma imoralidade. Eu queria que você explicasse para a gente entender. Como é que essa dívida do Tesouro Estadual ela acontece com o IPASGO? Por quê? Porque é o seguinte, o que aconteceu? O IPASGO, ele faz a arrecadação no contra-cheque do servidor, a contribuição dos programas sociais e a contribuição periódica, tá? Esse de 2012 até 2018. E os dois de novembro e dezembro também não foram repassados. Então, o Estado não repassou o que tirou de nós. Entra no fundo do Estado e isso, na conta centralizadora. Na conta centralizadora, e esse dinheiro ficou lá para ser repassado e não repassou. Tá? E isso não levar em conta no cálculo atuarial a dívida que o governo tem. E o presidente do IPASGO, ele foi irresponsável, porque quando a Flaviane, presidente do Sindisaúde, perguntou para ele, já houve repasse? Disse que já tinha sido repassada a boa parte. Cadê a boa parte? Cadê a boa parte? Isso aqui está no portal da transparência, é feito em conjunto, está aqui, a CGE monitora isso aqui. Cadê, seu Silvio Fernando? Não foi passado um centavo para o IPASGO. E outra, essa questão dos 21,56%, isso para nós, eu digo para você, foi tirar da boca dos servidores para fomentar a má gestão do IPASGO. Para fomentar a má gestão, que não é, nós não somos culpados por isso. Governos e governos que fazem o que fazem
com o IPASGO, nós não podemos ser responsabilizados por isso, porque a gente paga em dia, nós pagamos a tempo e a hora. Então, eu vejo que nós estamos carregando uma sobrecarga, além de não levar em conta também, por que o Estado não pagou? Nós estamos aí, 2015, 16, 17, 18, 100 e 19, que esse ano também não foram pagas. 9 anos sem database. 9 anos sem ter database, estamos aí. Como bem colocou o Braga, nós estávamos ali fora conversando e tudo, nós tivemos decréscimo nos nossos salários, e aí nós suportamos 21,56% de aumento do IPASGO. Essa questão de pais e mães servidores estão, neste momento, impedidos de aderirem ao plano? Como é que está essa questão? Isso aí, Roberto, foi anterior à gestão do Dr. Silva, a gente tem que fazer justiça aqui. Inclusive, existe por parte dele um compromisso conosco, ele disse que já tem estudo avançado nesse sentido, não pôde precisar data ainda, e aí a gente tem que ter um respeito, tem que ter um tempo para pôr as coisas em ordem. Então, eu acredito que ainda nessa gestão do Dr. Silva, os pais, até porque é uma solicitação do servidor, nós acabamos por canalizar muita demanda do servidor com relação ao IPASGO. Então, o que acontece? Existe um interesse, sim. Hoje, se o seu pai, sua mãe está lá e você quer colocar ele no IPASGO, hoje você não pode. Os pais que já estão permanecem. Se saírem, não poderão regressar, na regra atual. E aí tem um compromisso do Dr. Silvio de regressar esse pessoal para o IPASGO, só que dentro do cálculo atuarial, e que nós entendemos que é a forma mais equilibrada, vamos dizer assim. Eu gostaria de ressaltar que isso aí, a gente fez o pedido, mas eu vejo a demora de uma coisa que... Mas para aprovar os 21,56%... Foi rápido. Agora, para a inclusão do pai e mãe, que é no cálculo atuarial, você entendeu? A demagogia é muito grande. Fala lá até de incluir neto, de incluir isso, incluir aquilo no cálculo atuarial para ampliar essa questão das vidas mais novas, inclusive no plano de saúde, mas eu vejo o seguinte, isso vai se arrastando, a passos de tartaruga, não tem assim, quando é para beneficiar, as coisas têm uma demora incalculável, agora quando é para prejudicar, é da noite para o dia. Aí, para a gente fazer o fechamento, Roberto, na questão do reajuste, não faltavam opções. Vocês podem ver, quem entrar no site do IPASGO vai lá ver a chamada da notícia que eles deram, foi da seguinte forma, lá, correção obrigatória da tabela de valores é aprovada pelo Conselho Deliberativo. Vejam vocês, eles utilizaram assim, como assim, eu não tenho opção, eu tenho que fazer a correção da tabela. É obrigatória. Fato. A lei que cria e disciplina o IPASGO, ela sim redige, ela sim obriga realmente o presidente do IPASGO. Agora, o que acontece? Até teve uma pergunta aqui, eu acho que foi do Fábio Martins, está aqui, este último aumento tinha motivo? Tinha, doutor Fábio. Por quê? Porque a lei obriga que o presidente faça as correções de forma anual. Agora, o nosso debate... O índice é meio complicado. O índice é que é complicado, o nosso debate Mas fala do índice da tabela. Ele é obrigado a corrigir, até porque para manter o equilíbrio financeiro da prestação do serviço. A inflação oficial 4%, vamos lá. Não, aí o argumento do doutor Silvio é o seguinte, a inflação médica é diferente. Mas aí o que acontece? Exato. Só que a correção do IPASGO não é feita nem pela inflação média, nem pela inflação, nem pelo IGPM, nem por nenhum desses outros indicadores. A mesma lei que disciplina, que obriga a correção anual, e tem que ser assim, ela também diz como deve ser essa correção. A correção tem que ser feita em cima do cálculo atuarial, que só o doutor Silvio Fernandes é que sabe qual que é a base de dados que ele forneceu, porque até hoje não nos foi entregue. Nós fizemos um estudo paralelo em cima desse cálculo atuarial. Olha, vejam vocês, no cálculo atuarial, que nos foi repassado, extremamente confuso e mal elaborado, ele foi feito em cima dos repasses do governo do Estado, que não são feitos, são feitos ao bel prazer do governo do Estado. Aí ele arrecada 100 milhões esse mês, mas ele passa só 20. Aí ele arrecada 100 milhões esse mês, mas ele passa só 80. Então, assim, não tem aquela constância. Inclusive, o atuário fez uma crítica, uma ressalva com relação a isso. Não é por competência, não repassa. O arrecador tem que repassar. Por que o governo do Estado está retendo dinheiro que não é dele? Entendeu? Aí, bom, tem esse anacronismo que a gente tem que pontuar. Tem outra. O próprio doutor Silvio, em que pese ele, por várias vezes nas reuniões do Conselho, disse, olha, vocês nunca ouviram nenhum número da minha boca. Quais são esses números? Quanto foi roubado do IPASGO? 500 milhões? 50 milhões? 1 bilhão? Qual foi o valor? Ele nunca disse esse valor. Mas o governador do Estado disse. O chefe do doutor Silvio falou
diz que foi roubado da boca do doutor Ronaldo Caiado para ser o número de 1 bilhão, se eu não estiver doido. Se eu estiver doido, por favor, alguém me corrija aqui. É isso mesmo que ele falou. Agora, o que acontece? No cálculo atorial, essa evasão não foi considerada. Não foi considerado no cálculo atorial a inadimplência do governo do Estado conosco, com o IPASGO. Não foi considerado... Quer dizer, vem cá, ele considerou para o ano de 2019, que vai continuar tendo a mesma roubalheira, ele já identificou a roubalheira e não vai corrigir nada? Não foi considerado no cálculo atorial... Até porque o cálculo, para o pessoal entender, é daqui para frente... Ele pega os números de hoje e faz uma extrapolação do futuro. Agora, o que quer dizer? Vamos lá. A gente está tendo uma roubalheira constante. Vai continuar roubando no Instituto, doutor Silvio? O senhor identificou, descobriu que está tendo um roubo, e aí, na hora de o senhor fazer o seu cálculo atuarial para poder descobrir qual que é o índice de reajuste, o senhor considera essa roubalheira como se ela vai continuar existindo na próxima gestão? Outra, no cálculo atuarial... Só para o pessoal entender esse ponto específico aí. Para você que está ligado aqui no programa Antena Ligada, você entendeu a lógica, como é que funciona o plano de saúde? O Estado de Goiás, através do IPASGO, ele é responsável por ir lá no contra-cheque do servidor e retirar aquele valor percentual definido lá. Aí esse dinheiro vai para um caixa específico do governo do Estado. E o governo do Estado está retendo esse dinheiro que deveria ser repassado para o IPASGO para ele pagar. Automaticamente. Arrecadou, repassou. Mas não, o que está acontecendo é que esses valores aí que você trouxe, né? Isso, 89 milhões e mais 272,6 milhões. Então, vamos dar o quê? Quase 360 361 milhões de reais. 361 milhões de reais, o governo do Estado descontou no contra-cheque dos servidores, descontou, foi para o caixa e segurou o dinheiro lá. E está lá, e não devolve. Repassa quando quer, do jeito que quer, e se é que vai repassar. E aí, nesse novo cálculo atuarial, que tem que ser feito, porque senão quebra, porque é questão de gestão, ele deveria considerar o seguinte: bom, 360 milhões ele tem comigo, então ele deveria jogar esses 360 milhões na conta, deveria jogar o valor que deixou de ser roubado, eu estou falando de coisa de polícia, vou mostrar aqui para você, que era a suspeita de 500 milhões de reais, que possivelmente chega a 1 bilhão de reais, esse dinheiro que deixa de ser roubado, portanto, ele tem que sobrar lá no caixa. E parece que todo esse recurso não foi colocado, não é isso? Não, aí, bom, vamos lá. Eu quero que você explique essa parte. É justo. Essa montanha, essa avalanche de dinheiro não foi considerada, esse déficit, essa evasão de receitas, que são as dívidas do governo estadual, esse 1 bilhão de reais, estimamos que foi roubado nos últimos 7 anos, algo em torno disso. E aí o que eu estou dizendo aqui também, senhoras e senhores que nos acompanham, eu estou falando com base no que a mídia divulgou, porque não existe transparência com relação ao Instituto, com relação Na verdade, a isso. não foi nem apresentado, né, a investigação para o CDI. Não, já cobramos várias vezes, reiteradas vezes. Sabemos que está tendo roubalheira, mas não sabemos quem roubou, quanto roubou. Peraí, então, me desculpe, mas então o IPASGO está se transformando em uma nova caixa preta de informações. Desse modelo. Me desculpe, mas a conclusão que se pode chegar, Mans, se o presidente vai para uma reunião, o presidente é presidente ele é síndico e é presidente do Conselho Fiscal. Ele apresenta... Tem a maioria dos membros. Tem a maioria dos membros e ele apresenta lá no dia, para votar, não apresenta o índice. É pedido para ele os valores e ele não apresenta. Ué, tá virando uma caixa preta, Roberto. E ainda contrata a mesma empresa da gestão anterior. Tem um negócio complicado aí, hein? Então, vamos só fechar a questão do aumento, senão a gente não avança. Aí até tem algumas perguntas aqui. O Erivânio Herculano da Silva perguntou. Da saúde. Hoje o que sustenta financeiramente o IPASGO? Nós dissemos aqui, deve ter começado agora a nos acompanhar, 100% do dinheiro do IPASGO é do servidor público. Não tem nenhuma outra fonte de receita. Mas aí, voltando à questão do reajuste, para fechar, e respondendo a pergunta do Fábio Martins, esse reajuste deveria ter ocorrido? Deveria. A lei assim o disciplina. Agora, no índice que foi apresentado, de forma alguma. De forma alguma. E aí, quando nós dissemos aqui, olha, nós não somos contra por ser. Nós somos contra porque a lei diz que tem que ter um reajuste. E também porque, e principalmente... Com base no cálculo atorial sério. E não a manipulação de dados que nos foi fornecida. E aí, por uma dúzia de vezes, toda a reunião do Conselho Deliberativo, nós reiteramos o pedido, doutor Silvio, cadê a base de cálculo do atuarial, que o senhor encaminhou para o atuarial? Foi baseado... E nós formamos a pergunta bem específica, doutor Silvio. Em que foi lastreado a decisão do atuário? Foi em cima da arrecadação ou do repasse? Porque aí a principal diferença era essa. Inclusive, a Unimil entrou com a ação judicial
questionando o reajuste em cima só e somente só desse detalhe. Já teve alguma decisão? Nós, em primeiro grau, nós não tivemos sucesso. Nós No nosso caso, não foi concedida a liminar, mas o mérito continua sendo discutido. Porque o que é a nossa discussão? Não podia ter reajuste? Não, deveria ter reajuste. Agora, qual que era o índice? Eu não sei. O doutor Silvio Luiz, até o momento em que foi votado o reajuste, também não sabia, entendeu? E nós só ficamos sabendo qual era o índice que nós tínhamos votado à noite pelo meio dos jornais. Então, o que ocorre? A nossa crítica aqui, doutor Silvio, é pela falta de transparência da sua gestão. O senhor tem criticado condutas de gestões anteriores e repetido essas condutas. E, por fim, e o mais importante, é a forma como está sendo tratado o Conselho Deliberativo do IPASGO, que tem um papel fundamental dentro do Instituto e está sendo mitigado a um mero convalidador de decisão do presidente. Então, assim, nós aqui, mais uma vez, solicitamos agora, por esse canal aqui, doutor Silvio, nós precisamos dos números que embasaram o reajuste que foi votado no escuro em julho desse ano. Então, a toque de caixa, com uma manipulação de números, com a manipulação dos votos, porque toda votação que tiver conflito de interesse do governo do Estado e do servidor, quem vai prevalecer vai ser a vontade do governo do Estado. Bom dia para você que está ligando. Mostra aqui, William. Prometi, aqui a gente promete, tem que mostrar. Essa matéria saiu no jornal Opção, a questão do problema lá que estava acontecendo, que a Polícia Civil chegou até a prender os suspeitos de fraude no IPASGO. Foi a Operação Morfina, que desarticulou o esquema criminoso praticado dentro da instituição por prestadores de serviços terceirizados, tá? Olha aí, ó. De acordo com as investigações, empregados da empresa GT1 Tecnologia, que presta serviços terceirizados ao IPASGO, valiam-se de suas funções no setor de tecnologia para, segundo a polícia, as ações para praticar uma série de fraudes. A polícia que falou que eles agiam de forma ilegal para beneficiar. Atenção, agora vamos aos beneficiários. Médicos, clínicas, laboratórios e hospitais. Esse é o pessoal de bem, os beneficiários. 500 milhões de reais, a notícia está em toda a imprensa, está aqui também no jornal Opção. Essa notícia foi postada no dia 1º de julho de 2019. E aí essas informações, prometi, está mostrado aí para você. Bom, veja você, Roberto, olha só, você acabou de dizer aí, os beneficiários, médicos, clínicas, laboratórios e donos de hospitais. O IPASGO é presidido por um médico hoje. Aqui eu não estou acusando, doutor Silvio, por favor, me compreenda. Eu não estou dizendo que o senhor vai... Inclusive, eu falei isso para ele também. Falei, doutor, mas fica ruim e tal. Não, mas eu sou diferente e tal. Olha, tem um brocárdio milenar. Quando César expulsou Pompeia, ele sabia que ela não tinha traído ele, mas ele foi para a guerra, quando voltou tinha um burburinho. César, você levou um gás e tal. E ele amava muito Pompeia e disse, olha, Pompeia, eu até sei que você não me traiu, querida, mas não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Doutor Silvio, não basta o presidente do IPAS ser honesto, ele tem que parecer honesto. Não, e aí tem que agir com transparência, porque ele disse que era ética e transparência. A base do combate à corrupção é transparência. Não está tendo transparência. Ele tem que agir dentro da legalidade. E o que regulamenta a prerrogativa do CDI e a própria lei que estabelece a questão do IPAS está claro. Nós não queremos nada demais do que está ali previsto e, portanto, nós temos interesse e temos a responsabilidade, principalmente o Giovanni, o Braga, a Flaviana e quem mais? O Eduardo do Singestor, que são membros do CDI, né, acompanhar, auditar, fiscalizar e ter todas as informações necessárias para poder realmente conseguir garantir que essa informação para a base seja informação correta, transparente e assim por diante. Então é isso que nós estamos pautando. E aí, Roberto, é muito bom que tenha esse espaço que é alternativo, porque infelizmente a mídia conservadora ou a grande mídia, ela só gera a narrativa que interesse ao governo. O maior anunciante do Estado. O maior anunciante do Estado, né? E aí, no debate a fundo, o que nós vamos debater, por exemplo, essa questão do IPASGO, que agora está ficando bem claro essas situações. Apesar que a Flaviana hoje está presente, porque está numa reunião do grupo de trabalho da CDI. Inclusive do IPASGO. Do IPASGO, pois é. E o Eduardo também tem. Então eu acompanho, eu sei mais ou menos o que está acontecendo, mas você imagina a grande maioria dos servidores do Estado de Goiás, a grande maioria dos servidores não sabe, de fato, o que está ocorrendo com esse instituto, que é extremamente importante para nós.
extremamente importante. Ó, o Felipe tá bravo aqui, entrou aí, ele falou o seguinte, ó, o entorno do DF está praticamente largado. Que é a descentralização e nós vamos falar sobre sobre esse assunto aqui, viu, Felipe? É a sequência. E o Humberto falou também, ele disse também o seguinte aí, ó, além de pagar IPASGO, ainda temos que pagar plano por fora para os nossos pais. Situação difícil aí, complicada. Humberto chegou atrasado, Humberto, nós comentamos aqui, existe um compromisso por parte do presidente do IPASGO de aceitar de volta aí os pais, ascendentes, descendentes. Agora, como saúde não espera e os pais geralmente são idosos, está demorando. Está demorando. Precisa ter uma resposta aí, não é? Eu vejo o seguinte, eu acho que a nossa luta também está certo, que o pai e mãe, dentro de um grupo familiar, ele pode onerar, que foi essa saída que eles deram, que foi deles que veio essa sugestão, não é nossa dos servidores, tá? Eu gostaria que os servidores ficassem bem claro. Não, os membros do CDI estão sugerindo que seja colocado no cálculo atuarial. O IPASGO é que está com essa proposta. E o que a gente tem a dizer é o seguinte, nossa preocupação é que isso também vem ser um cálculo aí de uma monstruosidade, como o senhor bem colocou. Os nossos pais não têm 20 anos, os nossos pais não têm 30 anos. Então, poderão sofrer aí um aumento horrível. E não é de graça. E não é de graça, e pode sim eles apresentar um cálculo que se torne inviável. Até a gente manter pai e mãe. Me permita, João, fazer uma defesa do Dr. Silvio aqui. Certo. Eu gosto porque vocês são muito éticos. Mesmo porrete que bate, ele também... É questão de ser ético, né? O que acontece? Eu tive uma conversa um pouco mais... Nós tivemos junto, eu tive com ele lá no entorno, e até já nós vamos falar sobre isso aqui, a pedido de alguns filiados nossos lá da região do entorno, ele muito gentilmente nos atendeu e esteve lá no entorno. E aí vamos tratar desse assunto. Mas lá... dentre vários outros assuntos que eu tive com ele, um dos que nós tratamos foi essa questão do pai e mãe de volta ao IPASGO. O que acontece? É até uma questão de lógica. A intenção dele, aí eu não sei como é que isso vai ser operacionalizado, palavras dele, abre aspas, é o quê? Esse pai e mãe ele vai voltar do calculatorial, mas, independente do valor, necessariamente esse valor vai ser mais atraente do que os planos de saúde que hoje existem. Vai ser um valor muito mais baixo? Eu tenho certeza que não. Agora, mas olha só, eu estou aqui com a tabela do IPASGO, que é da própria página do IPASGO. Então, assim, ajuda a gente a entender aí, ó. Faixa etária, a pessoa que tem, vou pegar aqui, ó, de 29 a 33 anos, o William tá mostrando aí, ó. Vou botar meu papelzinho tudo riscado aqui, ó. De 29 a 33 anos, no plano básico, 174, no plano especial, 230. A pessoa que chega lá aos 50... Os velhos, vamos pôr os velhos. Plano básico, R$500. Então, a pessoa que hoje no plano tem 59 anos ou mais, ela paga R$500, é isso? Como é que funciona? Meus pais hoje são dependentes do IPASGO, eles pagam isso aí, R$506,06 por cabeça. Por cabeça. O que acontece? Eu só fiz essa pergunta para a pessoa perceber o seguinte, não é de graça. Não. Então, dá a impressão assim que o servidor está querendo colocar o pai de graça. É um assistencialismo do Estado, não é, não. Não se trata de assistencialismo. Não é um plano de saúde como outro qualquer. É Ninguém entra lá na Unimed de graça. Aqui é a mesma coisa. E não é o que nós estamos pedindo. Nós temos interesse, é bom sempre frisar, de que exista o equilíbrio financeiro entre o serviço que é prestado, porque nós queremos um plano de qualidade. E não tem como termos um plano de qualidade sem o valor adequado. Agora, esse valor não tem que ser para fazer caixa, não tem que ser para poder bancar a campanha política, não tem que ser para enricar dono de OS, não tem que ser para enricar dono de hospital. A gente quer o que é justo. Não tem que ser para apropriação indébita do Estado, que segura o dinheiro no repasse. Aqui, o Giovanni está com um dado aqui de um prestador de serviço. Vamos falar do assunto também, né, Giovanni? 25 milhões de reais em menos 6 meses, vamos lá? Descasca, meu chefe. A questão é o seguinte, eu vejo essa questão com muita preocupação. Seria um caso de quê, esse aí? A questão é o seguinte, diante de todo esse cenário que foi colocado, a gente vê, tem polícia, tem isso, tem a investigação que nunca chegou para nós, chegou lá um dia, fizeram uma reunião, mostraram os dados lá para o CDI, mas uns dados que a gente não tem, não sabemos da onde que veio. Estão roubando, quem? Não sei. Está roubando. Quem são os beneficiários? E ainda chegou para nós, na reunião do CDI, e falou, vocês não podem sair daqui com nenhum papel, não pode filmar, não pode nada, você entendeu? E vai ficar aqui dentro. E até isso foi lá em julho, e até hoje não houve desdobramento.
Eu até colocaria, a gente tem visto demais o seguinte, sai um governo, entra outro, e muitas coisas permanecem, só muda as figuras e a coisa continua. A sistemática é a mesma. A sistemática é a mesma. Esperamos, doutor Silvio, o senhor não está aqui, mas nós temos que pautar, esperamos que o IPASGO não seja essa bola que vai continuar rolando, né, da mesma história que foi no passado, só trocar as figuras. Esperamos que essa investigação venha a ter resultado. E o que eu coloquei aqui, que o Braga está pedindo para eu mencionar, é o seguinte, olha só, teve todos esses escândalos. A glosa foi ínfima de janeiro até agora. Foi ínfima. Tem aí um hospital de gente que não é um empresarinho, mas é um múltiplo empresário dentro de Goiás, de empresa de ônibus, disso e daquilo, e a gente vê o seguinte, recebe 25 milhões e uma glosinha desse tamanhozinho aqui. Para onde que está a auditoria? Seu Silvio, o senhor quer moralizar, mas aonde que está a auditoria? A auditoria desses hospitais, como o senhor colocou, Roberto, dos hospitais, das clínicas, dessas pessoas físicas que prestam serviços. Então, isso é assustador. Diante de uma investigação tão profunda, a gente chega e olha lá nos números que o senhor coloca no portal Transparência e a gente vê lá essas glosas ínfimas. Isso, glosa zero. Qual é? O que a gente tem para chegar nesse resultado é a falta de auditoria, é a falta de poder estar fiscalizando, que o IPASGO continua na mesmice. Você entendeu? Dá a impressão, doutor Silvio, o senhor que não está aqui, que a gente queria ouvi-lo. O doutor Silvio foi convidado, chegou a confirmar a presença aqui. É bom, para você que está ligando o canal agora, doutor Silvio, presidente do IPASGO, foi convidado para essa mesa, ele chegou a confirmar e depois a assessoria dele, por motivo de agenda, disse que ele não estaria presente, tá? É bom esclarecer aí. Então, e nós colocamos aqui o seguinte, esses dias para trás, doutor Silvio, presidente do IPASGO, se dá o luxo de estar reunido com o presidente do Conselho Regional de Medicina, com o presidente da federação, com o presidente de associações que representam os hospitais. Para aí, é eles que ditam o que o IPASGO deve fazer ou não? Ou é os donos que somos nós, os servidores? Então, doutor Silvio, o que a gente quer é que o senhor faça um planejamento de entrega do hospital e do IPASGO para os servidores administrar. E isso eu te garanto, nós temos competência para isso. Olha, deixa eu só colocar algumas falas rapidamente aqui. O Erivander Herculano disse assim, hoje quem sustenta financeiramente o IPASGO, a gente já respondeu aí, né? Perguntaram aqui o que é CDI, é o Conselho Deliberativo do IPASGO, que é um órgão colegiado formado por 10 conselheiros, dos quais 6 votam com o Caiado e 4 têm liberdade de votar naquela proposta melhor, representando os servidores. Humberto falou assim, além de pagar o IPASGO, ainda temos que pagar plano por fora, coloquei, falou sobre o entorno, tem gente colocando aí, o Cledson P. Mota falou assim, e o caso dos ginecologistas cobrarem por parto 2 vezes, do servidor e do IPASGO. Salário nada de aumento, o Hélio Fostanato entrou aí. Vamos que vamos. Vamos tentar responder aqui na medida do possível. O Gledson, salvo engano, ele é militar do entorno lá, eu acho que o senhor deve ter meu WhatsApp. Pode formalizar essa denúncia que o senhor tem aí, me encaminhar via WhatsApp mesmo, ou depois aí da forma que o senhor achar mais fácil, entre em contato conosco lá no Unimil. Se a gente tiver uma substancialidade na denúncia que o senhor está fazendo, nós vamos levar à frente aí a denúncia, tá ok? Nós não estamos aqui para poder... Não, inclusive, o que ele está falando aí, eu quero dizer o seguinte, aconteceu comigo, que eu também tenho um plano de saúde, e eu precisei fazer uma cirurgia em janeiro, e aí o que acontece? Depois veio, na porta do quarto, veio lá uma mocinha cobrar pelo instrumentador cirúrgico. Aí o meu plano é completo, no meu caso específico, o plano era completo, e aí... aquela pressão ali na hora, você está debilitado, a família está, pagamos, e depois eu fui ao plano, administrativamente, questionar, não foi fácil, pediram uma série de documentos, boletim médico, tive que voltar, olha, fazem tudo para você desistir.
R$ 250 tive que pagar de instrumentador, eu recebi de volta. Não é fácil receber, mas a gente não pode deixar para lá. São R$ 250, sim, sagrados. É. Então não pode deixar para lá. Então nós estamos lá para isso, o Gledson, né? Gledson, nós estamos lá para isso, irmão. Estamos à sua disposição, formaliza, encaminha para a gente a denúncia que a gente vai tomar providência. Só aproveitando essa questão do Gledson e dizer para os servidores que nós, membros do CDI, tanto a Flaviane, do Cinti Saúde, o Braga, da Unimil, o Eduardo, do Sindigestor, e o Giovano, do Sindiagre, nós estamos lá para receber denúncias. Nós, inclusive, vamos distribuir isso. Foi bom essa pergunta, viu? Que a gente tem que distribuir, nós sempre colocamos no fórum, pedimos aos seus representantes, o seu representante, que é o presidente do sindicato, presidente da associação, ele sabe quem são os membros do CDI, mas a gente não tem recebido as suas denúncias. Então nós temos, aqui foi bom essa pergunta do Gledson, para a gente poder levar até você, servidor, quem são seus representantes no CDI e fazer suas denúncias. Olha, a Marilda falou aí, aconteceu isso comigo. Quer dizer, eu não sei se ela está Então, falando. eu não sei se é do caso que aconteceu, que o meu caso ou o caso do. Infelizmente, essa conduta aí de cobrar em duplicidade e tal. Olha só, o que ocorre? Deixa eu dar uma explicadinha mais ou menos aqui. O Giovano falou da glosa. O que é a glosa? O prestador ele encaminha para o IPASGO uma fatura. E o IPASGO deveria, mediante auditoria, entendeu? Eu identifiquei aqui que tem uma inconsistência em determinados valores aqui, topar. Esses valores onde forem encontrados inconsistência, ele vai fazer uma glosa, que é o quê? A retirada daquele valor. E aí depois, posteriormente, se não, nós fizemos aqui a auditoria mais aprofundada, entendemos que era justa a cobrança e está aqui o pagamento. Não, nós fizemos a auditoria aprofundada, entendemos que realmente não tem razão de ser a cobrança e não vai ser pago. Isso aí que você falou é muito importante. Pois né? Mas aí, olha, veja o senhor, o discurso, de novo, a retórica do doutor Silvio é de moralidade, ética, combate à corrupção. Ele, na primeira reunião do CDI, ele falou que não, aqui eu sou diferente, apontou o dedo para todas as gestões anteriores, mas está fazendo igual. Não, hoje, na última reunião. Não, na última reunião do IPASGO, por exemplo, o reajuste vamos voltar nele. Se a gente tivesse uma auditoria forte, atuante e funcionando, só na auditoria, eu conversei. Isso aqui quem diz é o seguinte: dono de hospital já me falou isso, né? O Giovano nós estava junto, dono de hospital já nos falou isso, que é prestador do IPASGO. 2 ex-presidentes do IPASGO também já falaram isso. O que acontece? Uma auditoria mais ou menos mequetrefe, que no mínimo 10% de glosa existiria. Então, o que acontece? Se nós estamos gastando lá R$1 bilhão por ano... 10% de glosa seria 10% de coisas que não foram feitas e que tem que ser recusadas? Eu vou te explicar. 10% de glosa por exemplo, numa conta de R$1 bilhão anual, que é mais ou menos o que o IPASGO gasta, R$100 milhões em economia. Sabe o que é isso? É o médico que, às vezes, ele cobra 2 partos. É o médico que cobra 2.000 procedimentos de coleta de sangue. É o médico, ou o grupo, ou a empresa, no mesmo paciente. Gente, é o médico. Foi identificado, aqui, isso que ele está falando aqui não é loucura, não. Isso aqui que o William está falando é o seguinte: foi identificado que foram feitos, recolhidos o sangue 2.000 vezes de uma única pessoa. Isso foi identificado. Agora, você imagina... então, seria 100 milhões de economia? Não. No exemplo básico. Por baixo. E assim, não sou eu que estou dizendo isso, não, gente. É dono de hospital, que veio até nós falar, não está tendo auditoria. A glosa, quando tem, ela é empírica. O cara fala, não, vamos glosar aqui 10%. Então, o que acontece? A auditoria e agora sim, eu estou afirmando, porque eu perguntei para o doutor Silvio, o Giovano perguntou, a Flaviana perguntou, toda ocasião em que nós estivemos reunidos, nós perguntamos, doutor, como é que está a auditoria do IPASGO? Ele gagueja, abaixa a cabeça, mastiga, entendeu? Mas não responde. Eu estou afirmando agora, isso tudo me leva a crer que o IPASGO não está tendo a auditoria que deveria ter. E, infelizmente, gente, onde tem dinheiro e ser humano, sempre vai ter uma coisinha a ser ajustada. Então, o mesmo... tem que ter fiscalização, né? Não, é o mesmo homem que disse. O CDI tem que ter autonomia e fazer... E agora a gente pega o mesmo presidente que administra o IPASGO, é o mesmo do CDI. Quando é que ele vai colocar? Essa é a pergunta que eu faço, doutor Silvio. Quando é que o senhor vai colocar essa auditoria para funcionar dentro do IPASGO?
para corrigir essas distorções. Tá aqui o exemplo que o Giovanni deu aqui, que não tem auditoria. Veja você, olha só. Numa conta, numa fatura de 25 milhões de reais de um único prestador, na fatura acumulada de janeiro até agora, numa conta de 25 milhões de reais, nós tivemos 400 reais de glosa. Será que... Tem alguma coisa errada. Não, um montante de 25 milhões de reais, só acharam 400 reais de inconsistência? Olha, E aí, aqui, Roberto, que fique claro, eu não estou dizendo que assim, mas tem que ter glosa indistinta. Você quer transparência. Não, eu quero fiscalização. O discurso do homem, do doutor Silvio, do governador Ronaldo Caiado, é de intolerância extrema à corrupção. Não tem como alguém que é intolerante à corrupção não ter mecanismo fiscalizador, não ter auditoria dentro do Instituto. Então, assim, por favor, doutor Silvio, aqui, infelizmente, eu queria estar aqui falando, nossa, é a melhor gestão e tal, mas até o presente momento, o discurso que o senhor nos apresentou na sua posse, ou quando nós fomos empossados no CDI, em nada tem diferido a sua conduta dos seus antecessores. E lá naquela ocasião eu falei, doutor, bonito ouvir isso do senhor, tal, mas até agora, e isso foi lá em janeiro, até agora eu não vi nada, nenhuma atitude diferente do senhor. Olha, repeti essa minha fala quando foi votado o reajuste do IPASGO. Eu falei, olha, doutor, é o seguinte, o senhor está transferindo um problema de gestão dos seus antecessores, de roubalheira e etc. para o lombo do servidor, para o lombo do dono do IPASGO. O senhor está transferindo a inadimplência do governo do Estado e a roubalheira do IPASGO para cima do lombo do servidor. Naquela ocasião eu disse, e aqui hoje eu reafirmo, doutor Silvio, a sua conduta em nada difere dos seus antecessores, só me perdoe. Em virtude do adiantado aqui da hora, nós precisamos ainda falar do Hospital do Servidor. E do entorno, pelo amor de Deus. E da questão da descentralização do entorno, até porque houve aí a inauguração de uma clínica no último dia 5, né, a nova clínica em Aparecida de Goiânia, lá no setor Serra Dourada 3, com atendimento prioritário de mulheres e crianças. Então, vamos lá então, Hospital do Servidor. Tá, Hospital do Servidor. Hoje, infelizmente, é um abacaxi na mão do servidor, mas uma montanha de dinheiro foi aplicada ali, aportada ali, sem critério técnico, com dinheiro do servidor, sem critério técnico, sem um planejamento adequado e sem a participação do CDI. Para variar. E aí o que acontece? Hoje, existe aí, nós já fomos noticiados também pela televisão, graças a Deus, de que existe uma vontade do governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, de adquirir o Hospital do Servidor. Aí, Giovanni, você me desmente se eu falar bobagem aqui. Qual foi a vez que o governo do Estado fez algum compromisso com o IPASGO, de repasse de importância, de compra de alguma coisa, que esse dinheiro chegou? Outra. Aí tá bom, vamos lá. E aí você fez a pergunta, eu quero a resposta. Teve algum repasse? Não tem. O IPASGO deve 361 milhões de reais para o IPASGO. Vale 3 Hospital do Servidor. Aí o que acontece? Aí a pergunta que eu faço, a pergunta eu direciono para o governador Ronaldo Caiado, eu direciono para o secretário de Saúde e direciono principalmente para o doutor Silvio Fernandes. O que acontece? Suponhamos que nós anuamos com essa aquisição, e até agora eu sou contra. Mas suponhamos, não tem, existe um grupo de trabalho, a Flaviana está lá hoje, debruçado sobre isso, o Eduardo está lá debruçado sobre isso. Para quê? Para encontrar uma resposta para a pergunta que eu vou fazer. Se o governo do Estado adquiriu o Hospital do Servidor, o que vai ser feito desse dinheiro? Porque é o seguinte, é um dinheiro do servidor. Vai devolver para o servidor? Vai dar um ano de carência, um ano de paz de graça para o servidor? Ou vai fazer um caixa para o IPASGO gastar não sei aonde? Para o presidente atual, ou quem vier depois dele, dispor desse dinheiro da forma que bem entender, como tem feito. Então, assim, qual que vai ser a serventia de vender o hospital para o governo do Estado? Quem vai usufruir desse dinheiro? Porque é o seguinte, se for falar assim, não, vai pegar, vamos fazer um cálculo monstruoso aqui, descobrir quanto pertence a cada servidor do Estado e devolver esse dinheiro para ele. É interessante o negócio. Porque o dinheiro é nosso, viu, gente? Só um fato, assim, para mim, que é importante nessa reflexão sobre a questão do Hospital Servidor, que, na verdade, é a questão da descentralização do serviço do IPASGO, né? Se você vai construir uma clínica, um Hospital Servidor, você vai construir aonde? Onde tem deficiência. Onde tem deficiência, onde você não tem condições de credenciar os prestadores de serviço. Que nós quase apanha do entorno. No norte do estado. Não, mas o que está sendo feito? Sem discutir com o CDI, sem planejamento. Fez um Hospital Servidor aqui, na Grande Goiânia, em Goiânia. Para centralizar o que já é centralizado. Já é centralizado, tem prestador de serviço de várias especialidades, e fez agora uma clínica em Aparecida, né? Ou seja,
é uma atitude, para a nossa avaliação, meramente eleitoreira, porque não houve um planejamento, uma lógica de descentralização do serviço em regiões que você tem dificuldade. Por isso que é a crítica correta do colega lá, do entorno lá. Eu tenho hora que eu pareço que tem aqui e outro, foi discutido conosco que a gente queria ter um hospital servidor e... Não foi imposto. Foi imposto, pro forma lá no CDI de novo. A questão das clínicas, aí eu também, eu tenho filho pequeno. O Felipe falou assim, em relação ao convênio com os hospitais do DF, tem algum estudo em andamento? Tá, Felipe, isso não acaba saindo sem resposta. O presidente de Pasgo, ele teve, eu não me recordo mais o mês, eu acho que foi pouco depois da posse dele, ele teve em Valparaíso, Goiás. Tivemos lá reunido com a quantidade, tiveram lá professores, policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e alguns outros servidores de outros órgãos, conversando com o doutor Silva. Ele, naquela ocasião, ele assumiu o compromisso com aqueles que lá estavam e depois reafirmou esse compromisso conosco. Ele nos falou na última reunião, do CDI, ele não estava presente. Na penúltima, ele falou que, olha, está adiantado a questão da negociação para credenciamento de prestadores na região do entorno, mas não soube precisar nem data, nem onde seria. Então, assim, eu não posso falar com propriedade. Qual especialidade, né? Parece que a intenção é também ter uma espécie de uma clínica, de alguma coisa que atenda, que abrace o máximo de especialidades possível. Um viés, uma estratégia seria abrir uma clínica nos moldes daqui, foi aberta agora em Aparecida, lá na região do entorno. Não foi precisado qual é o município que vai abrir essa clínica, e uma segunda estratégia seria credenciar um hospital que já existe. Ele disse que teve, também não me falou qual, mas disse que teve em 2 grandes hospitais dentro do DF para tentar esse credenciamento, entendeu? E aí eu digo assim, com tranquilidade, se ele implementar isso, vai ser uma atitude de coragem e de boa gestão da parte dele. Porque lá ele pôde perceber que é o seguinte, existe até teve alguém que me perguntou que, posso sair de Pasgo como servidora? Pode. Eu não aconselho. Mesmo com todas as mazelas que tem o Ipasgo hoje, eu te falo porque eu, durante um bom período, tive Unimed e Ipasgo. Vamos uma taxarada para você. Se no Ipasgo hoje, uma pessoa a partir de 60 anos paga a R$500, GEAP, Unimed e esses outros, R$1.200. É só isso. Então, assim, hoje o Ipasgo ainda vale a pena? Vale a pena. Não vale a pena sair. O SUS, todo mundo sabe como é que está a situação aí. E os demais planos de saúde não são, assim, em alguma atuação ele é até melhor, em outra é pior, mas na média o Ipasgo não fica a dever para nenhum outro plano de saúde. Eu te falo que eu já tive mais de um. Eu tô falando, é ruim até a gente falar o nome, mas eu tive Unimed e tive Ipasgo. E o Ipasgo, financeiramente e pelo serviço que presta, com todas as mazelas, aqui as nossas críticas existem. O custo-benefício é disparado o melhor. Para você que tem a opção de escolher o Ipasgo, ele é disparado melhor. Agora, a gente não pode, porque é disparado melhor nesse sentido, também baixar a cabeça ou fingir que não existem os demandos. Então, questão do entorno. Existe um compromisso era bom se ele tivesse vindo aqui hoje, como se comprometeu a fazer e não fez, mas ele mesmo ter divulgado essa questão. Mas como a gente é cobrado com bastante veemência, com muita constância com relação a isso, existe o compromisso do presidente do Ipasgo de credenciar hospitais no DF, e existe também o compromisso dele de fazer uma clínica no entorno. Compromisso tem muito, né? Agora, Roberto, mas eu gostaria de pontuar aqui o seguinte, dentro dessa fala, que é o seguinte, essas clínicas que a primeira foi em Aparecida, nós já temos reclamação dos servidores sobre ela. Essa nova clínica lá no Serra Dourada 3? Isso, porque é o seguinte, primeiro, é um lugar ali que está num canto de Aparecida. Aparecida é um monstro. E outra. A geografia Aparecida é maior que e outra questão. Lá tem os profissionais específicos, né? Muito bem. Tem lá o profissional que é o médico que vai cuidar da mulher, da criança e etc. Só que aquele médico não é da confiança. Não é da confiança daquela servidora, daquele servidor, para poder estar cuidando do seu filho, cuidando da mulher. E aí eu te digo, isso, para mim, cheira a esquema eleitoreiro. Esquema eleitoreiro, para se projetar para alguma coisa. Porque eficácia, eficiência e efetividade não tem. Não tem porque é o seguinte, cadê as cotas?
Por que não libera as cotas nessas especialidades que estão aí deficitárias? Para dar oportunidade para esses servidores de Aparecida a ter mais acesso a um profissional. Porque é o seguinte, o profissional que entrou hoje... Explica aí o que são essas cotas para quem não acompanha aí o plano. As cotas são o seguinte, são limitadores por médico para atendimento ao plano de saúde. Ah, perfeitamente. Tá? Então, o que credenciar 50 médicos com A, pode credenciar 100 e limita o atendimento no mês. Ó, médicos X. O médico vai ter uma cota de atendimentos para aquele plano. Para aquele plano durante o mês. Né? Então, hoje, tem médico que se leva vai marcar uma consulta como endocrinologista. Às vezes o próprio segurado nem sabia disso, né? Que o médico tem uma cota por mês. Aí, quer dizer, ele vai marcar uma cirurgia, um procedimento qualquer com aquele médico, só vai ter vaga para daqui 3, 4, 5 meses. Isso, justamente, é o que tem acontecido. Então, é o seguinte, o que a gente vê nisso? Há um bloqueio por um especialista que está lá, que é um cara que chegou o seu paciente, ele resolve na hora. Agora chega lá, tem um novinho que é filiado, ele vai ter um maior custo para atender essa pessoa, vai mandar ele fazer uma série de exames para chegar num diagnóstico, sendo que aquele outro profissional que eles poderiam liberar mais cotas, tá? Esse profissional resolveria e não teria tanto custo como o novo. Então, eu gostaria de colocar aqui que a questão, nós temos que tomar o máximo de cuidado, Braga, até porque essa questão do entorno está igual a história do grupo de colocar pai e mãe. Está nos levando no banho-maria. No banho-maria. O senhor presidente do IPASGO, fica para amanhã, fica para depois, o senhor define uma data, porque não é só a polícia militar, nós temos servidores da saúde, nós temos professores, nós temos a EMATER, que é em todo o estado de Goiás, nós precisamos, há uma cobrança nossa lá no entorno, a agrodefesa, todos aqueles que estão esparramados aí por esse estado, e principalmente essa concentração que está no entorno. E isso o senhor vem desde do dia que o senhor pisou no IPASGO, que o senhor vem aí fomentando isso e não resolve. Então, precisamos ser eficiente e eficaz e dar a batida do martelo nisso. Olha, o Vicente entrou aí, Vicente Gonçalves. Obrigado, Vicente. Falou assim, parabéns ao programa de hoje. Um abraço, Roberto Manzi e aos demais participantes. Dá mesmo um abraço, Vicente. O Gilson está aí com a gente. Bom dia, Gilson. Bom, o programa que trata de um assunto tão extenso, tão importante, que é o IPASGO, que é o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás, é claro que o programa ia render e a gente não consegue mesmo esgotar tudo o que precisa ser dito em um único programa. Eu quero dizer para você que está entrando agora que o presidente do IPASGO, Silvio Fernandes, foi convidado para estar nessa roda e prestar esses esclarecimentos que você, servidor do Estado, tem para fazer para ele, como também os membros do Conselho Deliberativo do IPASGO, o CDI, que estão aqui. No caso, o William Braga, ele que é diretor da Unimil, que é a União dos Militares de Goiás, e também o Giovano Xavier, presidente do Sindiagre, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás, e também o vice-presidente do Sindsaúde Goiás, o Ricardo Manzi. Gente, o que nós ainda não falamos que a gente consegue falar aqui nesses 5 minutos finais? Eu acho que a questão do hospital ela tem que ser mais debatida aqui para finalizar, até porque montaram-se agora, através de criar até um regulamento, a questão de um grupo de trabalho, tá, para analisar a viabilidade do hospital. O hospital do servidor? Do servidor. Eles estão em reunião hoje, né? Eles estão reunidos hoje. Hoje o Flaviano, o Eduardo... Isso. Aqui, até assim, na ocasião que nós tivemos, quando foi ser debatido o grupo de trabalho, nós levamos a seguinte preocupação. Pra você ter uma ideia, que nós que somos integrantes do CDI, e 2 desses integrantes do grupo de trabalho são do CDI, que é a Flaviana, que o Manzi está substituindo aqui hoje, e o Eduardo, que é presidente do Sindigestor. Pra você ter uma ideia, esse trabalho que nós fazemos aqui, os integrantes do CDI, a gente não recebe um centavo. Esse trabalho a gente faz por amor à causa e por respeito ao servidor.
Entendeu? É um trabalho que a gente faz além do nosso trabalho sindical, que sindical e classista. Inclusive, é só pontuando aqui, que já chegou para mim pessoas perguntando assim, e o jeton lá é bom? Lá não existe jeton, lá a gente é para defender de corpo e alma. Eu até sou crítico, eu acho que tinha que ter sim, trabalho de graça não é bom não. Hoje aqui, para você ver, eu vim no meu carro, gastando minha gasolina e tal, mas enfim. Mas assim, desde que fosse um valor justo e transparente. O meu representante que não entende que eu não preciso tirar dinheiro do bolso para representar ele, se ele não entender isso, ele não merece ser representado por mim e por ninguém. Mas, enfim, é outro debate para outra ocasião. O fato é que, diante de toda essa situação, aí está lá hoje a Flaviana e o Eduardo dispondo de tempo deles, que eles poderiam estar aproveitando para alguma outra coisa mais útil, estão fazendo um estudo para ver a viabilidade do negócio, feito com pessoas sérias, gastando o tempo deles. Esse estudo tem que ser respeitado depois ao final. Eu detesto fazer papel de bobo. Eu dispor do meu tempo, o convívio com a minha família, de recurso meu, para poder fazer algo sério, para depois, no final... Não, esse negócio do grupo de trabalho sem gavetado. O governador tomou a seguinte decisão. Tomou a decisão X, mas eu gostaria de pontuar isso que é muito importante que o Braga colocou, porque nós já tivemos duas pessoas, que é o subtenente Cláudio, e o presidente que é o presidente da ASEGO, e o presidente do Sindipúblico, que é o Nilo, participando de uma comissão de auditoria. Do Hospital Servidor. O resultado disso não chegou a nada. Não teve nada até agora. Tá? Justamente e um detalhe que foi colocado lá, que os documentos não são acesso a tudo que não. Tá? Não são acessados a tudo, não. Você tem um limite de acesso a documentos. Que aqui é bom até a gente elogiar a postura do subtenente Cláudio e a do Nilo. Isso, são extremamente competentes, trabalho. São extremamente comprometidos. Assim como a gente já disse aqui, é um trabalho dativo, o camarada põe a mão no bolso, põe atrás, tal, e ao final pega e desconsidera todo esse trabalho. Só para lembrar o ouvinte, o Hospital do Servidor foi construído e vai ser equipado com dinheiro dos servidores. E eu gostaria de ressaltar. Temos o direito de acompanhar e auditar como é que foi. Essa questão do hospital, para a gente que estamos aqui já quase finalizando, mas eu gostaria de colocar isso, porque na reunião passada, viu, doutor Silvio? Inclusive, eu gostaria que o senhor não deixasse o CDI, o senhor que foi eleito aí para estar na presidência do CDI, não deixasse ele à deriva, porque da última vez foi seu chefe de gabinete que foi lá. Nada contra. Nada contra. O Rafael tem seus méritos. Agora, o senhor deixar o CDI, o senhor que é presidente, à deriva, tá? Isso pega mal e muito mal. E eu gostaria de dizer o seguinte: o IPASGO vem cometendo um erro gravíssimo, inclusive na minha base, de outras bases já chegaram para mim, que é aquilo que a gente suplica. O IPASGO hoje tem imóveis abandonados. Entre a Goiás e a Tocantins tem um prédio que era do PROCON, que é do IPASGO, de 14 andares, abandonado, sem uso, sem nada. Lá na Araguaia, esquina com a 15, outro prédio, sem falar numa chácara enorme, abandonada. Ou seja, se é para deixar ele que critica, que não tem recurso para equipar o hospital, venda esse prédio da Rua 2, que dá para equipar e sobra dinheiro. Põe a leilão, não deixa lá abandonado, sendo destruído, você entendeu? Então, o que a gente pede é que, se já que está levando aí, quer moralizar uma gestão, começa a moralizar por esse abandono que está aí, essa má gestão em cima do patrimônio do IPASGO. Teve uma pergunta aqui que eu acho muito importante, eu não lembro bem quem foi que fez, mas perguntaram onde é que acompanhava essa questão da transparência do IPASGO. Eu não sei quem perguntou mais. E não no sei portal Transparência que está lá. Você entra no site do IPASGO, aí você vai rolar a barra lá para baixo, lá no finalzinho dele, tem na Goiás Transparente. Eu acho que é isso que está escrito, né? Por favor aí, Roberto. Lá embaixo. Vamos mostrar. Tá lá, ó. Tem lá ouvidoria e tem Goiás aqui, Transparente. Isso, clicou aqui, né? Clica aqui. Isso. Então, olha só, a gente está no site do IPASGO aqui, isso. É a página principal do IPASGO. Aí clica lá. Acessa a informação lá em cima também. Aqui, ó, bem nesse laranja aí. Aí, ó. Não. Aqui, aí. Clicou aí, vai abrir, né? Aqui, ó. Você tem aqui do lado as informações gerais sobre IPASGO. Inclusive, você tem aqui, ó, as receitas, despesas,
Tudo, toda toda a informação. E tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, está aí, está no portal. Ou tem que estar, ou tem que estar. Tem que estar. E eles que fomentam isso aí, essas informações. Então, porque, assim, lembrando que nem sempre essas informações são suficientes para tratar as questões. esse é o problema. Toda vez que nós Isso, pedimos informação complementar, até hoje não tivemos. Não, e tem informação que não aparece aí. Por exemplo, senhor Silvio, eu gostaria que o senhor colocasse para nós o que virou da tal da empresa GT, que ela venceu o contrato, ela não foi expulsa, o que aconteceu? Ou contrataram outra empresa por baixo dos panos para gerir todo o sistema de informação do IPASGO. Mas essa mesma GT1? Cadê o resultado dessa GT1? É porque é o seguinte, para você que ligou o canal agora, teve um problema aí da GT1, né, que tem irregularidades aí de 500 milhões a 1 bilhão de reais que a Polícia Civil do Estado estava investigando. E aí tem todas essas questões aí. Inclusive, Roberto, só colocando aqui, a GT1, ela conseguiu no sistema colocar um médico perito, o médico auditor, lá como falso. No entanto, que ela aparecia lá, ela que autorizava. Esse médico auditor... Quer dizer que a empresa virou médico auditor. Isso, ela criou uma figura. Na verdade é o seguinte, em tempos de Lava Jato, até nós discutimos isso antes aqui, a gente tem que ter muito cuidado de apontar dedos e sair crucificando todo mundo. Na verdade, parece que foi um servidor, um colaborador, um trabalhador da empresa, que, até onde me consta, que agiu à revelia da vontade da empresa. Mas o médico que concordou e o hospital que concordou não, na verdade, esse médico não existiu. Ele criou um fake lá e aprovava, entendeu? Então, assim, mas aí, assim, eu também não posso afirmar isso, não estou querendo fazer defesa da empresa. O que nós queremos é o resultado disso aqui. Transparência. O que nós queremos, acima de tudo, Roberto, é transparência. Infelizmente, doutor Silvio, novamente, eu já disse isso pessoalmente para o senhor, teve um dia lá na Assembleia que ele saiu um pouco contrariado comigo, porque eu fiz também apontei o dedão mesmo, que aqui o nosso papel, ou bom ou ruim, o nosso papel é de apontar o dedo. Até porque vocês têm responsabilidade sobre... Eu tenho que prestar contas. Agora para encerrar mesmo, autogestão é possível? No caso do hospital? Do IPASGO. Você fala servidores gerirem o IPASGO. Nós temos todos os gestores públicos são servidores públicos, entendeu? Os secretários são servidores públicos, em que pese nem todos eles serem servidores de carreira, mas nós temos quadros excepcionais no meio do serviço público. Isso. Então, se o governador nomeia um servidor público para qualquer quadro, lá, e lá ele é servidor público de confiança dele, esse servidor, antes de tudo, é servidor público. Então, nós temos quadros excepcionais, altamente qualificados e aptos a gerir o que é nosso. Não faz por uma questão política. Hoje, se o IPASGO fosse uma prefeitura, ele seria uma das 3 maiores prefeituras do estado de Goiás. Em termos de recursos? Em termos de recursos, aí. O IPASGO, hoje, infelizmente... mais arrecada, né? Acho que é o terceiro. Infelizmente, o IPASGO hoje, o orçamento do IPASGO compõe o orçamento do Estado. Não tá errado. Agora, qual governador que vai ter... Me perdoa aqui, o peito, vou usar peito, eu ia falar outra coisa. Eu ia falar outra parte do corpo aí. Não seja partido. Qual o governador que vai ter peito para dispor de uma receita de 1,2 bilhões de reais? Essa mensal? Anual. Então, 1,2 bi. Olha, eu gostaria, Roberto, de citar aqui que o IPASGO já foi administrado por servidores. Tá certo aí que nós tivemos Geovalter, que é servidor, nós tivemos aí o Bauer, que foi excelente presidente lá no IPASGO, né? Então, há um mérito. E hoje o Estado... Jesus Divino também foi presidente do IPASGO? Não. Inclusive, se não me engano, foi na gestão do Bauer que formatizou, né? Isso. Não, foi uma quebra de paradigma. Aí eu quero até elogiar aqui. As gestões do Geovalter e do Bauer foram quebra de paradigma no IPASGO. Agora, aquilo que não foi escolhido pelo servidor foi relapso, como foi a escolha do Taveirinha. Tá? Isso eu falo aqui, Taveirinha. Tá aqui, ó, eu que falo. Quiser me processar, processa. Você foi o pior presidente do IPASGO. Você entendeu? E é servidor de carreira, que é gestor público. Por que foi o pior? Pior. Chega no... Resumindo, por que foi o pior? O hospital do servidor, que esse elefante... A comunicação... Advogou em prol desse hospital a vida inteira. Por que não abriu, não discutiu com os servidores, sendo que ele se taxava representante dos servidores? Por que não chegou nessa escolha, como o Mans colocou, como que, olha aqui, olha, CDI,
nós estamos pensando nisso, vai ser assim. Ou seja, dialogar, mostrar Dialogar, os números, mostrar o né? projeto disso. Mostrar que é importante. No entanto, que ele foi relapso, que ele pegou o mesmo projeto lá do UGOL 2, com o responsável lá da Goinfra, que era a antiga Getop, e enfiaram para fazer o Hospital do Servidor. E o UOL 2 foi para outro E tipo tem de um investimento, detalhe, outra- houve um gasto acima do limite só na fundação para adequar o projeto, que aquele projeto que hoje está o hospital, ele é o projeto do GOL. Aquilo ali, só na fundação, gastaram mais do que deveria, você entendeu? Por isso que está lá o superfaturamento. Dinheiro público, né? Dinheiro nosso, dos Dinheiro servidores, nosso. não é dinheiro público, não. É O dinheiro Estado do... botou nem um centavo. Nem um centavo ele colocou lá. É pior, então é muito sério. Bom, gente... Não, pode marcar aí vários programas aí. São tantas questões que a gente precisa tratar aqui. Agradecer o Erivânio, que fez a participação aí, voltou, o Gilson também, Felipe, todo mundo, né? Como vocês podem ver, o gestor público, na época da eleição, ele entra e ele diz o seguinte: não, o que está aí está errado, está tendo desvio, não tem transparência, não mostram as contas. Nos dê uma oportunidade, porque nós vamos fazer uma gestão com transparência, vamos dialogar com a sociedade, dialogar com o servidor público, com os professores. Essa é a promessa de campanha que a gente acompanha todos os anos. E neste momento, o programa Antena Ligada está chegando ao fim. A gente ressalta que convidamos o presidente do IPASGO, o senhor Silvio Fernandes, para estar nessa mesa debatendo e explicando todos esses dados, que os conselheiros deliberativos do IPASGO que estão aqui com a gente, o William Braga, que é diretor da Unimil, e também o Giovano Bortolotti Xavier, que é presidente do Sindiagri, e o vice-presidente do Sindsaúde Goiás, o Ricardo Manzi, colocaram aqui. A gente espera ter colaborado para um pouquinho mais do entendimento dessa grande novela que é o IPASGO e que envolve uma cifra de 1,2 bilhões de reais por ano, compondo o orçamento do Estado de Goiás de forma aí que não deveria ser, na verdade, né? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos voltar mais aqui ao programa, porque o entorno carece de muita atenção, não só o entorno, quando o norte do estado de Goiás, e aí IPASGO é todo mundo, é saúde, é vida, não é? Então, a gente encerra o programa aqui. William Braga, topa voltar? Bom, eu agradeço desde já, Roberto, pelo convite e me coloco à disposição, a hora que vocês precisarem. Eu aqui, já me despedindo e já fazendo um fechamento das minhas falas, eu aqui peço novamente ao governador Ronaldo Caiado que honre, governador, com seu compromisso de campanha que foi feito lá no Hotel Mercury, no Mercury Hotel, né? Acho que a ordem é essa. Oeste ali, né? No setor oeste, na Avenida República do Líbano. Nós vamos conseguir esse videozinho aí, vamos postar ele nas redes sociais e para poder ajudar o senhor a recordar do compromisso que o senhor fez conosco ainda na campanha, que era de dar a destinação, dar a César o que é de César, a gestão do IPASGO e da Goiás Prev ao servidor público. Ele fez uma alteração na legislação da Goiás Prev agora, para poder mudar o presidente, não falou nem bom dia para a gente, quando descobrimos quase que pela mídia de novo, e agora com relação ao Quer fazer uma reforma da Previdência sem discutir conosco. Então, assim, aquele compromisso, governador, que o senhor fez conosco, por favor, resgata o compromisso que o senhor fez conosco. Aí eu vou falar da minha base, que são os militares, em massa votaram e fizeram campanha pelo senhor. E aí, com base nesses compromissos, não só nesse, mas numa série de compromissos que o senhor fez, e dentre os quais está lá, passar a gestão do Hospital do Servidor, do IPASGO e da Goiás Pré para o servidor. E aqui, fica aqui o nosso bom dia, o nosso agradecimento pela oportunidade de falar sobre um assunto que é de interesse difuso de todos os servidores públicos, e um abraço para o senhor, doutor Silvio. Infelizmente, o senhor não pôde estar aqui conosco, eu tenho certeza que o senhor tinha outros compromissos hoje, mas eu penso que o senhor perdeu uma grande oportunidade de mostrar que aquele discurso do senhor é condizente com as suas atitudes, que é transparência. Não tem como existir combate à corrupção, combate aos malfeitos sem transparência. E essa aqui era a oportunidade do senhor fazer uma prestação de contas com o dono do IPASGO, que não é o doutor Ronaldo Caiado, é o servidor do governo do Estado. Agradecer também ao Giovano Bortolotti Xavier, presidente do Sindiagri. Vamos voltar?
Então, para voltar? Vamos sim. Roberto, eu gostaria aqui de cumprimentar a presidente do Fórum, coordenadora geral, Bia de Lima, presidente do Sintego, estendendo aí aos demais presidentes de entidades, de associações, e dizer que estamos firmes lá no CDI para lutar em prol dos servidores, de mostrar a cara do IPASGO para os servidores e dizer, doutor Silvio, que a sua ausência aqui foi um prejuízo para o senhor, tá? Fique em aberto, está aqui, a gente gostaria que o senhor se fizesse presente para um debate onde o senhor vai expor a sua versão, a colocação que o senhor tem sobre cada ponto desse. E vou pedir, presidente, não engana os servidores, não enrola os servidores. A questão do pai e mãe, a questão do entorno, vamos resolver rápido, precisamos dar essa resposta rápida para os servidores. E deixo aqui meu grande abraço a todos que estão nos assistindo e dizer que estamos aqui, Roberto, e agradecer por esse convite e dizer que estamos abertos a qualquer momento para o debate. E digo o seguinte, que essa reunião ela deve acontecer semanalmente, que o IPASGO tem notícias que precisa que os servidores tenham conhecimento. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado também ao vice-presidente do Sindicato de Saúde de Goiás, Ricardo Manzi. Roberto, agradecer à Rádio Trabalhadora por estar sempre pautando assuntos que é de relevância não só para os servidores do Estado de Goiás, mas para a sociedade. E no caso específico do IPASGO, é bom lembrar que não afeta meramente, somente o servidor, mas toda a família, o conjunto familiar, os agregados, que torna um plano de saúde extremamente importante e extremamente capaz de ser gerenciado, e com sustentabilidade. Agradecer que a presença do Giovanni e do Braga, que se dispuseram em nome do CDI, estar presente aqui. Eu acho que muitas informações que eles socializaram aqui para nós foi extremamente importante para que os servidores do Estado de Goiás entendam o que está passando em IPASGO, até porque a narrativa que se coloca na imprensa é que existe um salvador da pátria, entre aspas, do IPASGO, e o que nós estamos observando é que o modus operandi da atual gestão é praticamente similar das gestões anteriores. Muda nada. Não muda nada. Né? Então, o discurso é uma coisa e a prática é outra. Isso nós não podemos aceitar. Nós estamos falando de vidas. Né? Então, o IPASGO ele precisa ser gerido, pelos trabalhadores do Estado de Goiás. Nós temos pessoas extremamente competentes para isso e nós não abrimos mão. E já desafio aqui a Rádio Trabalhador a pautar outro assunto que para mim é extremamente importante, que é o Goiás Prev. Isso. O Goiás Prev tem que ser pautado urgentemente. Novamente está se criando uma narrativa equivocada, deturpadora, colocando a culpa da Previdência, inclusive do servidor do Estado de Goiás, na culpa dos trabalhadores, sendo que nós sabemos como é que foi feito a gestão do Goiás Prev, através das indicações políticas dos governadores antecessores e do atual governador. Então, acho que um assunto tem que ser pautado aqui, é a questão do Goiás Prev, além de continuar o debate sobre o IPASGO. Vai ter uma reunião, já está tendo a reunião determinado do grupo de trabalho, que a Flaviana e o Eduardo, Sim Gestor, estão participando, Flaviana Sim Saúde e Eduardo Sim Gestor, tentando verificar se é viável essa questão do Hospital do Servidor, de que forma nós precisamos tratá-lo, para a gente trazer essa demanda aqui de novo para ser discutido, entre outras questões de IPASGO, mas a questão do Goiás Prev. E, de novo, reforçar que essa semana é uma semana importante para a classe trabalhadora. Nós precisamos estar em Brasília na quarta-feira, estou acompanhando aqui o noticiário, tudo indica que vai ser votado essa nova proposta da Previdência Nacional, como eu disse anteriormente, que é o desmonte da Previdência Pública, o desmonte da Seguridade Social, que é muito grave para os trabalhadores. Então, nós precisamos estar atentos, acho que a Rádio Trabalhador fez um papel importante acompanhando todo esse processo aqui no Estado de Goiás sobre essa emenda constitucional, mas que, infelizmente, parece que na quarta-feira, apesar de toda a nossa resistência, pode ser aprovado no Senado. Obrigado e bom trabalho a gente tem muitos assuntos essa semana, reforma da Previdência, assunto que interessa a todo mundo, e só vou terminar o programa de hoje dizendo para você o seguinte: enquanto a pobreza está aumentando no Brasil, o desemprego aumentando e o trabalho de bico aumentando, o número de pedintes está aumentando nos sinais,
os bancos acabam de bater um lucro recorde de 109 bilhões de reais. É o maior lucro em 25 anos, dos últimos 25 anos. Esse valor refere-se a um ano, portanto, cerca de 3 meses do governo anterior e o restante dos meses do atual governo. 109 bilhões de reais. Alguém está lucrando com o Brasil do jeito que está, né? Não, e agravando com o desmonte das políticas públicas. Vamos pegar o Sistema Único de Saúde. Se for uma população que está fora do mercado de trabalho, não tem recursos para se manter, não tem como pagar plano de saúde, depende do Sistema Único de Saúde, e que nós estamos vivenciando o desmonte dessa política de inclusão social, que é considerada uma das maiores do mundo. A gente topa o desafio, inclusive vai estar aqui conosco também nos próximos dias a representação da Hugo Posse. Então, um abraço para os policiais militares do estado de Goiás, representados aqui, os civis também, para todo mundo, para essa gente trabalhadora aí, que também tem que ter direito, tem que ter respeito também com os trabalhadores, né? Então, toda a segurança pública, todo o nosso respeito ao Erivânio, a Marilda, em nome de vocês, um homem e uma mulher, a gente fala assim, ó, bom almoço para todo mundo, o programa volta amanhã, tchau, tchau.